Olá, meu nome é Luiz Carlos Pilege Costa, eu sou professor de Direito, sou também advogado e eu sou de São Paulo, advogo em São Paulo, né? Eu exerço a docência em nível superior há aproximadamente 10 anos, mas a minha atuação na área jurídica já passa um pouquinho dos 20 anos se eu contar o meu estágio profissional. Olha, desde que eu ingressei no curso de Direito, a minha vocação, o meu desejo inicial foi realmente ser professor. E quando eu era estudante de Direito, não existia, embora não seja tão velho assim, não existia essa profissão de professor de Direito. Nas faculdades de Direito, o que nós tínhamos eram grandes advogados, grandes juízes, grandes promotores, super bem intencionados, inclinados à docência, ou às vezes por uma questão de status também, por ser professor de nível superior, mas não tínhamos uma carreira de professor. Hoje, nós temos uma carreira de professor de Direito. Existem colegas meus hoje que são simplesmente professores de Direito. Não é um operador de Direito em outras áreas. Embora eu ame a advocacia, eu tenho admiração por outras carreiras, mas professor de Direito, para mim, tem um brilho especial, um prazer especial. Quanto à função do professor, o professor é, acima de tudo, alguém que tem uma missão. O professor também tem um aspecto profissional. Ele é um profissional, ele deve ser remunerado, ele tem reivindicações de caráter tipicamente profissional, mas, acima de tudo, é alguém que tem um ideal e tem uma missão de transformar pessoas. Assim como um ator, ele vive de aplausos, o professor vive do reconhecimento do seu aluno e do sucesso do seu aluno, mais do que de salário. Então, existe ser professor, viver nessa grande dicotomia. Isso é uma equação que às vezes não fecha, porque você tem suas necessidades profissionais e financeiras e tudo mais, e você tem também uma missão social, uma função social muito importante, né? e um nível de remuneração, que não é salário, que transcende a questão financeira. Ser professor é isso. O cotidiano do professor, de fato, é muito mais do que sala de aula, mas é principalmente sala de aula. Não existe nada mais gostoso para um professor do que estar dentro de sala de aula. É bom ser gestor acadêmico também, é bom ter coordenação, é bom participar da estruturação de um curso, mas nada igual da presença física, do contato físico, né, esse contato imediato com os alunos. Entretanto, o dia a dia do professor inclui também um nível mínimo de preparação de aula, um nível mínimo de atualização e um nível mínimo de foco e concentração. Eu preparo aula até dirigindo, ou até descansando, ou até dormindo, porque às vezes eu sonho com o aluno. Eu sonho com o que eu vou falar para o meu aluno. Tem algum autor falou uma vez sobre o ócio produtivo ou ócio criativo? Pois é. Às vezes eu não estou parado, tá? Eu estou montando aula mentalmente. Alguns minutos antes, né, assim como um lutador entra no ringue e ele precisa ter foco, ele precisa ter concentração, os momentos que antecedem uma aula são um momento de foco e concentração, onde aquele conhecimento que o professor obviamente já tem, ele está colocando em ordem e escolhendo a melhor abordagem, a melhor estratégia para conseguir transmitir o seu conteúdo naquela aula e para aquela turma especificamente. Não para qualquer turma, para aquela turma. Por isso que a aula nunca é igual a uma outra aula. A minha aula nunca será repetida 2 vezes. Por quê? Porque é uma questão, uma condição humana e porque o meu público, o meu aluno é diferente. A aula é para o meu aluno, não é a minha aula, é a aula para ele. O fato do professor ser bastante diplomado não significa que ele será um grande professor. Mas é necessário hoje, como hoje existe uma profissão, que é a profissão de professor do direito, né, é interessante que o professor tenha uma formação acadêmica sólida, de preferência, no mínimo, um mestrado. O doutorado, o foco do doutorado, por exemplo, é maior para criar pesquisadores no âmbito do direito. O mestrado não é o foco formar professores, mas na prática ele forma professores de direito. Especialização transforma o profissional de direito em alguém mais apto ao dia a dia profissional no seu âmbito de atuação como operador do direito. Mas ainda é interessante conciliar a experiência prática com formação acadêmica. Então, eu vejo hoje como um professor ideal, um professor que tem uma boa formação acadêmica, que é mestre, que é doutor, mas que tem experiência prática também, uma vivência no dia a dia forense, no dia a dia do direito. Eu acho que essa é a formação ideal do professor.
Bom, a vivência prática que um professor de direito necessita ter é uma experiência como operador de direito, é bastante bem-vinda essa experiência, e a experiência como docente, como professor. O professor tem que dar aula. E além de tudo, ele tem que ter uma experiência de vida. Tem que ter um ser humano, tem que saber que do outro lado ali da cadeira, que ele já esteve naquele lugar, sentado ali, ele tem que se lembrar disso, para saber qual é a necessidade do seu aluno. E essa formação humanística, essa experiência de vida que o professor deve ter, serve exatamente para superar dificuldades que ele tem na docência, de encontrar salas de aulas com perfis diferentes e numa mesma sala de aula encontrar uma conjuntura de alunos que têm necessidades diferentes. Existem alunos que têm uma grande facilidade, dentro de uma mesma sala de aula, existem alunos com uma grande facilidade com a disciplina e outros alunos que precisam ser puxados pela mão mesmo e ser levados pelo professor, né? Então o professor, além de ter uma formação, de uma experiência como docente, uma experiência como operador de direito, tem que ter uma experiência como ser humano também, como gente. Nas instituições privadas, existe um critério que é bastante subjetivo, que é uma análise através do pessoal, não do pessoal dos recursos humanos, mas sim dos gestores acadêmicos, dos coordenadores, dos diretores, uma análise de currículo, de formação e geralmente uma aula-teste. Em algumas instituições, eu dou aula numa instituição pública, você ainda tem que fazer um concurso. Então você tem essa análise de currículo, você tem a análise de uma prova dissertativa e você tem também uma aula-teste seguida de uma entrevista e de questionamentos acerca da matéria. Pela própria natureza da docência, eu creio que diversas abordagens, diversos perfis são bem-vindos. É até saudável que o aluno tenha contato com diversos professores, com diversos perfis diferentes. O perfil clássico do professor de direito inclui também um professor que seja relativamente discreto, que seja relativamente bem trajado, mas enfim, alguns padrões sociais que o direito exige, que a prática do direito exige. Então algum nível de formalismo é necessário, mas o perfil hoje do professor hoje em dia admite-se um professor que seja mais descontraído, que tenha bom humor e que tenha um padrão de linguagem que seja acessível à realidade do nosso aluno. Se não houver comunicação, se o canal de comunicação não for bastante claro, limpo, no conhecimento não vai adiantar. Então o perfil hoje do professor ele tem que ser um comunicador acima de tudo. Para ser reconhecido institucionalmente e pelos alunos, é necessário um mínimo de traquejo político e um mínimo de flexibilidade para atender a interesses que às vezes são interesses diversos. Qual é o resultado? Qual é o produto? A que se destina a aula? O produto da aula não é a aula em si mesma. Não basta, não é suficiente o professor dizer, olha, eu dei a minha aula, você não aprendeu, a aula foi dada. Não é esse ponto. O produto, o resultado da minha aula é o aprendizado. Se o aluno não aprendeu, a minha aula não funcionou. Eu não deveria pegar meu salário no final do mês. Eu ganho pelo aprendizado, não pela minha aula. O resultado do trabalho não é a aula. O resultado do aprendizado. Os meus amigos da pedagogia sempre dizem que quando você vai ser professor, você se inspira em algum professor que você teve. Eu me inspiro em diversos professores que eu tive, mas ao contrário. Eu criei minha própria abordagem, minha própria metodologia de dar aula, porque eu não quero ser o professor clássico do direito, que fica numa redoma e se torna um professor inatingível, e extremamente austero e sisudo. Eu quero ser um professor acessível, eu quero ter uma linguagem adequada e eu me inspiro em diversos professores, mas parcialmente. Eu procuro criar a minha própria identidade como professor. Eu acho que o professor tem que ter a sua identidade, ele tem que criar a sua própria personalidade como professor. Que conselho eu daria para mim mesmo há 10 anos atrás, quando comecei na docência? Talvez ser um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais político, um pouquinho mais tolerante. Mas eu faria tudo igual, eu faria tudo de novo. Nos próximos 10 anos, como estará a profissão do professor de direito? Eu vejo um constante e um progressivo sucateamento da classe dos professores de direito, que está sendo fomentado por mega instituições de ensino de caráter
puramente empresarial e pouco educacional. Eu vejo isso com um aspecto positivo, porque houve de fato uma democratização do ensino, que foi propiciada por essas instituições. Essas instituições conseguiram levar ensino para lugares que o Estado não conseguiu. Entretanto, o ponto negativo é que houve de fato um sucateamento da qualidade da educação e um sucateamento da profissão de professor de direito. Agora, a médio e longo prazo, eu creio que esse vai ser o próprio calcanhar de Aquiles desse sistema que se montou, porque o diferencial vai ser qualidade, ainda vai ser qualidade. No momento, as instituições de qualidade, elas estão até um pouco abaladas em razão dessa concorrência surpreendente, mas num momento posterior, se essas instituições permanecerem sólidas, se permanecerem coerentes e permanecerem firmes, a tendência é ter uma inversão e essas instituições se tornarem realmente diferencial em razão da qualidade. E a qualidade da educação parte primordialmente da qualidade do professor. Só o professor de qualidade, no futuro, a médio e longo prazo, vai sobreviver. Só o professor que tiver qualidade. Qual é o padrão de remuneração do professor de direito hoje? O professor de direito hoje, nas grandes instituições, nas grandes redes, ele tem ingressado nessas instituições por uma questão de status, por uma questão de aprendizado profissional, para aprender a ser professor, e tem começado com remunerações muito baixas, que variam aí de 17 a 25 reais hora aula, uma remuneração bastante incompatível com a necessidade do professor. Outras instituições, hoje na pós-graduação você consegue ter uma remuneração bastante interessante, variando entre 100 e 200 reais hora aula. Aí é uma remuneração bastante interessante em pós-graduação. Uma boa graduação hoje, uma graduação séria hoje, paga pelo menos uns 50 reais hora aula. Olha, o professor de direito, ele forma um cidadão. O professor de direito, como qualquer professor em qualquer área, ele agrega conhecimento e ele forma um ser humano melhor. Então, em qualquer área que for, no direito inclusive, ele vai formar uma pessoa que vai cuidar de outras pessoas, vai criar um profissional que vai cuidar da vida de outras pessoas, do patrimônio, das relações familiares. Então é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. Eu vou guardar para sempre os primeiros livros que eu li na minha vida. Os primeiros livros que eu li na minha vida foram o Fernão Capelo Gaivota e depois o Pequeno Príncipe. Como um filósofo, um pensador falou uma vez, não me lembro quem foi, falou tudo de importante que eu aprendi na vida, eu aprendi no jardim da infância. Eu acho que todos os valores que eu aprendi na vida, essas primeiras leituras foram as mais importantes. Eu tenho essas duas sugestões que me vêm sempre na memória quando eu me lembro. Qual seria uma mensagem principal para quem pretende ser professor de direito? Acima de tudo, tem que se dedicar e, mais ainda, tem que amar o que está fazendo. Como em tudo, aliás, na vida. Se não amar o que está fazendo, não vai funcionar, não vai dar certo. Você pode ser um profissional, até eventualmente até bem remunerado, mas você vai ser um profissional altamente infeliz e vai ser um profissional improdutivo, ainda que você consiga ter alguma remuneração. Mas geralmente não vai conseguir ter. Qualquer coisa que você fizer e você faça com amor e com dedicação, você vai ter sucesso profissional, eu garanto. Eu gosto tanto de dar aula que no andar de cima do meu escritório eu abri uma escola de humanidades, que é uma escola que não é voltada somente para o direito. Lógico, a minha formação é jurídica, então eu ministro alguns cursos lá voltados para a preparação para a OAB, ou alguns cursos de reforço na área jurídica. Mas como o foco é ser uma escola de humanidades em geral, ela está sempre aberta para quem quer agregar, para quem quer passar algum tipo de conhecimento. A pessoa pode utilizar o espaço. Então eu tenho sala de aula, eu tenho projetor, eu tenho quadro, eu tenho as carteiras, eu tenho espaço. E a pessoa, por exemplo, tem amigos meus que vão lá dar aula de filosofia. Tem amigos meus, eu fui um amigo meu da aula de fotografia. Nós tivemos um curso sobre Kant recentemente, que foi fantástico. Então, é um espaço para crescimento intelectual das pessoas, para compartilhar conhecimento. Se alguém tiver interesse em olhar e participar, pode curtir a nossa página no Facebook, que é Escola de Humanidades, Professor Luiz Carlos Costa. De vez em quando sempre tem um evento, são todos sempre bem-vindos.